Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula anterior nós vimos um pouquinho do Figma, vimos aqui o seu painel de camadas, onde nós temos todos os componentes, né, a hierarquia de componentes. Nós temos aqui o painel de propriedades, onde nós conseguimos modificar as propriedades dos nossos elementos que tem na tela. E o menu horizontal aqui, onde nós conseguimos colocar alguns componentes na tela. Bom, nós vamos nessa aula continuar com o desenvolvimento de layouts. Para isso eu vou apagar tudo que a gente fez na aula anterior. Então vou vir aqui selecionar e dar um delete, e eu vou criar aqui um novo frame. Selecionei frame, ele vai perguntar qual que é o tamanho do frame que eu quero. Vou selecionar aqui o tamanho do Android. Bom, nesse frame aqui eu vou trocar o nome dele, vou chamar de Splash. Então vai ser a minha tela de Splash. E aí dentro desse frame eu vou criar um retângulo que vai ocupar toda a tela do meu dispositivo. Aqui selecionei toda a tela. Bom, aqui vou selecionar então o retângulo, vou vir aqui na propriedade Fill, preenchimento, ele está preenchido com cinza. Eu vou mudar aqui, vou colocar uma cor aí próxima de rosa. E aqui, então a gente está com uma cor sólida e ele fornece aqui, deixa eu selecionar novamente o retângulo, ele fornece aqui possibilidades da gente trabalhar com um degradê, com um radial, então altera aqui o formato, como que a cor é disposta na tela. Eu vou deixar aqui o linear, e eu vou fazer um linear, então, do rosa para o preto. Então, de um lado eu vou ter rosa e do outro vou ter preto. Aqui eu tenho a intensidade de cor, então está em 0, branco, né? Vou deixar em preto. E aqui eu vou mudar a direção do gradiente, então vou deixar na diagonal. Troquei aqui. Beleza, vou clicar fora. E agora que a gente vai desenhar o logo da nossa aplicação. Eu vou vir aqui, vou selecionar um elipse, vou selecionar o Shift para fazer um círculo redondo certinho. Coloquei aqui um círculo. Vou apertar Alt, vou arrastar, ele vai fazer uma cópia para mim desse círculo. Aí eu vou colocar, então, esse círculo aqui centralizado, os dois. Bom, se você perceber, então, tem dois círculos, eu tenho uma área de interseção entre esses dois círculos. E aqui a gente consegue aplicar aqui algumas ferramentas, por exemplo, de unir as ferramentas, subtrair. Então, como se fosse operação de conjunto, né? Eu vou selecionar aqui a opção de intersecção, ele vai deixar para mim só o meio do círculo. Então, intersect, ele criou aqui para mim o meio do círculo. Eu vou selecionar ele, vou apertar Alt e vou arrastar para baixo, então ele vai criar uma cópia para mim dessa figura, tá? Eu vou selecionar os dois, vou apertar Ctrl G para agrupar, ou você pode clicar com o botão direito e selecionar aqui o Group, então para fazer o agrupamento. E aí eu vou apertar novamente Alt e vou arrastar para criar uma cópia. Bom, criei uma cópia, essa cópia aqui eu vou rotacionar ela em 90 graus, então vou girar ela. Então aqui mudando para 90 graus, girei, e aí eu vou trazer ela aqui para cima, bem no meio. Ok. Bom, então aqui eu tenho uma cruz. Aqui eu vou deixar o preenchimento dela como branco e vou tirar um pouco da intensidade de cor. Então vou deixar mais ou menos isso daqui. Bom, beleza. Vou agrupar isso daqui novamente. Então Ctrl G para agrupar. E vou fazer uma nova cópia. Então vou arrastar, vou soltar, tem uma nova cópia. Essa cópia eu vou girar em 45 graus, então 45 graus, e aí eu vou trazer aqui para cima de novo. Então agora eu tenho como se fosse uma flor aqui, né? Vou selecionar tudo, vou dar desmarcar o retângulo, vou dar um Ctrl G para agrupar e vou reduzir um pouquinho o tamanho dessa flor aqui. Vou centralizá-la no meio aqui da minha tela, joia. E aqui no meio dela eu vou colocar um outro círculo, então como se fosse um miolinho da minha flor. Então coloco o círculo, segurando Shift, posiciono ele aqui, e aí eu vou trocar a cor dele também para esse rosa que eu tenho aqui. Tá, então tenho aí uma espécie de uma logo. Na parte de baixo eu vou colocar o nome do aplicativo. Então vou pegar aqui a propriedade text e vou colocar aqui o Make. A gente vai criar um aplicativo de maquiagem, tá? Depois, mais para frente, vocês vão entender por quê. Bom, então é isso aí. A gente pode fazer aqui alguns ajustes. E aí tá pronto, tá? Aqui no texto, já está selecionado, tá? O conforta a letra, bold 48, tá? E você pode também ajustar para o que você precisa fazer. Bom, então criei a minha splash screen e agora a gente vai então para criar uma nova tela que vai ser a tela de login. Então vou criar um novo frame, vou selecionar aqui Android e aí aqui a gente vai colocar então o nome dessa tela
de login, estou mudando o nome da camada. Ok, então aqui eu vou colocar um texto, vou chamar de login, vou alterar aqui um pouquinho o tamanho desse texto, então está muito grande, vou deixar 36. Aqui eu não tinha mostrado antes, mas a gente pode colocar um recurso no Frame que facilita a organização de conteúdos, o alinhamento de conteúdos. Aqui a gente tem aqui em Layout Grid, se eu clicar em mais, ele vai criar uma grid para a gente, tá? Então vai quadricular a tela ali. Então isso pode ser uma forma para ajudar você a posicionar os elementos na sua tela, tá? Então, por exemplo, você vem arrastando aqui e deixa exatamente na linha, e tudo que tiver embaixo vai estar alinhado. E uma outra forma que a gente pode trabalhar, que é meio parecida aí com sites, é na questão de usar colunas. Então, em vez de usar uma grid aqui, a gente pode trabalhar com colunas, e aí a gente pode estabelecer aqui, por exemplo, geralmente em site a gente trabalha com 12, como um dispositivo móvel a gente pode diminuir, né? Vou deixar 6 metade. Aqui a gente pode definir qual que é a margem que a gente quer, então a coluna está grudando nessa margem aqui, está grudando nessa margem. Se você quiser deixar um espaçamento para não ficar colado, você pode definir aqui. Então eu vou deixar, por exemplo, 16 pixels de margem, e aqui o gutter é o espaçamento que vai ter entre cada coluna, tá? Então vou deixar 20 mesmo. Bom, então isso aqui facilita um pouco a gente organizar. Então eu posso deixar, por exemplo, todo o meu conteúdo alinhado aqui nessa bordinha aqui, tá? Então facilita um pouco o alinhamento. Bom, então eu criei um login, e agora eu vou criar um retângulo aqui, onde a pessoa vai digitar, então, o usuário dela. Então vou criar aqui um retângulo, tá? Vou definir aqui a altura desse retângulo como 57. Aqui já tem as margens, tá? Se você pode clicar no componente e apertar em Alt, ele vai dizer para você qual que é a margem do componente com a margem da borda aqui, tá? Então 16 pixels aqui, 16 aqui, foi o que a gente configurou, mas é sempre bom você estar checando para garantir que está alinhado. Aqui eu vou arredondar o canto da figura, então está com um cantinho quadrado, vou selecionar ela aqui, vou colocar 5 pixels de arredondamento, ok? Vou deixar com uma cor branca de preenchimento, então a gente não vai ver ela, mas aqui no stroke, que é a borda, né, eu vou colocar uma borda, e aí eu vou suavizar essa borda aqui, eu vou deixar com 18%. Então vai ficar bem clarinho. Bom, então a gente tem isso daqui. Aqui dentro eu vou colocar um texto, eu vou escrever e-mail, e eu vou reduzir um pouquinho o tamanho do texto também, para 13, tá? E vou deixar ele também com preenchimento mais opaco aqui, então cinza mais fraco. Ok. Bom, isso daqui que a gente criou é como se fosse uma caixinha de texto, né? Um campo de texto. Eu vou agrupar ele, vou dar um Ctrl G para agrupar, e eu vou transformar isso em um componente. Então vou vir aqui, ó, criar um componente. Então, ele transformou aqui em componente. Posso trocar aqui o nome desse componente. Então rename componente campo de texto. E agora o que eu quero fazer? Eu vou ter que criar um outro componente aqui, né? Então eu vou vir aqui em Assets, vou vir aqui em Login e vou puxar aqui para minha tela esse componente. Tá? Vou colocar aqui o outro componente, uma cópia daquele lá, e a gente pode criar vários outros. Qualquer modificação que eu fizer nesse componente principal vai alterar todos os outros, então isso é interessante se eu quiser atualizar os componentes todos de uma vez. Mas aqui nesse caso eu só quero simplesmente trocar então o texto aqui para password. Então vou colocar password. Ok. Bom, então modifiquei. Aqui eu vou fazer uma cópia desse texto aqui. Então vou apertar Alt e Shift para arrastar. E aqui eu vou colocar, esqueceu sua senha. Então aqui se a pessoa quisesse recuperar a senha dela. Bom, aqui na parte de baixo a gente vai criar um botão para o login. Então vou selecionar o retângulo novamente. Vou fazer aqui um retângulo, tá? Confirmo lá se está com os 16 de borda. Vou colocar aqui nesse retângulo uma borda arredondada de 10. Vou mudar a cor do retângulo para o rosa que a gente tinha aqui em cima. Vou pegar o conta-gota e vou selecionar aqui a cor rosa, que está com preenchimento de 100% já. Vou pegar esse texto, esqueceu a senha, vou arrastar ele para cá.
Aqui o texto tem que ficar em cima do botão. Vou mudar a cor dele para branco. Ok, e aqui a gente vai colocar então o login. Centraliza aqui o texto no botão. Aqui na parte de baixo a gente vai colocar um botão para a pessoa poder fazer login com o Google, por exemplo, tá? Então novamente, vou criar uma linha. Então vai ser como se fosse uma linha separadora. Aqui a linha, geralmente é difícil você deixar ela certinha, geralmente ela fica um pouquinho torta. E aí o que você pode fazer então para deixar a linha bem certa? Você clica aqui, vem aqui no ângulo dela e deixa 0, então ela vai ficar reta. Vou fazer uma cópia dessa linha, aí, e aqui eu vou colocar um texto, vou pegar daqui, então faz uma cópia, ou trazer aqui para cá essas setinhas, posso selecionar tudo, posso fazer um alinhamento aqui vertical para todas ficarem no mesmo nível e posso distribuir o espaço horizontalmente entre elas. As linhas eu vou deixar um pouco mais claras, então vou diminuir aqui, deixar elas bem transparentes e o texto eu vou deixar mais escuro. Aí aqui na parte de baixo a gente vai criar um outro botão, vou copiar esse botão aqui, vou arrastar e vou soltar aqui na parte de baixo. Aqui a gente vai colocar uma cor branca para ele, a gente vai deixar. E vamos colocar uma borda preta também, só que com intensidade bem fraquinha, uns 18. Ok, aqui eu vou trocar a cor do texto, estava branco, a gente vai deixar preto. E aí também deixo aqui um pouco mais claro. E aqui a gente vai colocar para fazer login com o Google. Então, login com o Google. Bom, aqui agora a gente pode colocar uma imagem do Google, tá? Então você pode abrir o Google aí e procurar por o ícone do Google. Joia, para colocar o ícone do Google no nosso layout, é só você arrastar ele aqui para a tela. Tá? Então pega aqui a imagem do Google, arrasta, e aí você vem e diminui para caber no seu botão. Aí. E aqui a gente vai fazer uma cópia para a pessoa poder criar uma conta, né? Se ainda não tem conta, cria uma aqui. E aqui a gente vai deixar um pouquinho mais escuro. Beleza, então depois que a gente alinhou todos os nossos componentes, a gente pode selecionar o frame e esconder aqui a grid, tá? Aí a gente não precisa estar visualizando a grid toda hora. Então as nossas duas primeiras telas ficaram assim. Então o login, que a pessoa vai digitar o e-mail, a senha, aqui ela pode lembrar a senha, botão de login, login com o Google e para criar a conta dela. Na próxima aula a gente vai continuar criando o layout desse aplicativo, tá pessoal?